Bem-vindos! Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante através da história dos 12 apóstolos, os escolhidos por Jesus para difundir sua mensagem pelo mundo. Esta narrativa cativante será dividida em 3 partes, cada uma revelando detalhes sobre a vida, os feitos e o legado de alguns dos mais importantes seguidores de Cristo. Prepare-se para mergulhar em uma história de fé, coragem e devoção que tem inspirado gerações ao longo dos séculos. Vocês conhecem a história dos 12 apóstolos? Nos registros sagrados, os 12 apóstolos são reverenciados como os escolhidos de Cristo, aqueles que foram convocados pessoalmente pelo Messias para serem os pilares da nova fé e propagadores da palavra divina. Comissionados por Jesus para serem testemunhas de seus ensinamentos e milagres, esses homens foram ungidos com a missão sagrada de estabelecer os fundamentos da Igreja de Cristo sobre a terra. No princípio, quando a palavra se fez carne e habitou entre nós, Jesus, o Messias, ungido pelo Senhor, perambulava pela Galileia. E em sua infinita sabedoria escolheu 12 homens para acompanhá-lo em sua missão de redenção. Eram pescadores, publicanos, zelotes, homens simples e rudes, mas com corações ardentes pela justiça e pelo amor ao próximo. Deixaram suas redes, seus impostos e suas espadas para seguir o Filho de Deus, aprendendo com seus ensinamentos e presenciando seus milagres. Eram os 12 apóstolos, os pilares sobre os quais a igreja seria edificada. Pedro, o impetuoso; João, o amado; Tiago, o justo; Tomé, o duvidoso; e os demais, cada um com suas qualidades e fraquezas, mas todos unidos por um mesmo propósito: espalhar a boa nova aos 4 cantos da terra. Simão, chamado Pedro. Simão, conhecido como Pedro, era um pescador de Betsaida, na Galileia. João 1:42. Ele e seu irmão André foram os primeiros discípulos escolhidos por Jesus enquanto pescavam no mar da Galileia. Mateus 4:18 até 20. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Pedro tornou-se um dos líderes proeminentes entre os apóstolos e foi chamado por Jesus para ser a pedra sobre a qual ele construiria sua igreja. Mateus 16:18. Ele testemunhou muitos milagres e eventos importantes, incluindo a transfiguração, Mateus 17, versículos 1 a 13, e a ressurreição de Lázaro, João 11, versículos 1 a 44. Pedro é mais conhecido por sua negação de Jesus antes da crucificação, Mateus 26, versículos 69 a 75, mas posteriormente se tornou um ardente defensor do Evangelho. Ele foi martirizado em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por se considerar indigno de morrer da mesma forma que seu Senhor. André era irmão de Pedro, e também um pescador de Betsaida. João 1:40. Ele foi chamado por Jesus juntamente com seu irmão, enquanto lançava redes no mar da Galileia, Mateus 4:18 até 20. André desempenhou um papel discreto entre os apóstolos, mas sua disposição para levar pessoas a Jesus foi evidente. Ele é lembrado por trazer Pedro a Jesus. João 1, versículo 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. E por participar da multiplicação dos pães e dos peixes, João 6, versículos 1 a 14. André foi martirizado na Grécia, onde foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, juntamente com seu irmão João, era filho de Zebedeu e também um pescador, Mateus 4, versículo 21. Ele foi chamado por Jesus enquanto consertava redes com seu pai, Mateus 4, versículos 21 e 22. E passando dali viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Tiago foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, testemunhando eventos significativos como a transfiguração, Mateus 17, versículos 1 a 13, e a agonia no jardim do Getsêmani,
Mateus 26, versículos 36 a 46. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, decapitado por ordem de Herodes Agripa I, rei da Judéia, Atos 12, versículos 1 a 2. João, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, também era pescador. Mateus 4, versículo 21. Ele foi chamado por Jesus juntamente com seu irmão enquanto consertavam redes com seu pai. Mateus 4, versículos 21 e 22. João é conhecido como o discípulo amado. João 13, versículo 23. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, destacando o vínculo especial que tinha com Jesus, sendo este o único evangelista a se referir a si mesmo dessa maneira. Além de sua proximidade com Jesus, João foi um proeminente escritor do Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho de João, que apresenta uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, e também 3 epístolas que levam seu nome, conhecidas 1ª, 2ª e 3ª João. João também é autor do livro do Apocalipse, uma revelação profética sobre o fim dos tempos e o triunfo final de Cristo sobre o mal. Apocalipse 1, versículo 1. Apesar de não ter sido martirizado como seus companheiros, João enfrentou perseguições e sofrimentos por causa de sua fé. Ele foi exilado na ilha de Patmos, uma punição comum para os dissidentes na época. Lá, recebeu a visão do Apocalipse, uma revelação divina que compartilhou com as igrejas. Seu testemunho e ensinamentos continuam a inspirar os cristãos até hoje, mostrando a importância da fé resiliente e da fidelidade a Cristo mesmo em meio à adversidade. Ao encerrar esta primeira parte da história dos 12 apóstolos, somos levados a refletir sobre a grandeza do chamado de Jesus e a coragem daqueles que responderam. Que as lições aprendidas com as vidas desses homens nos inspirem a seguir com devoção e fé em nossa própria jornada espiritual. Aguardem ansiosamente a próxima parte, onde continuaremos a explorar os caminhos e os desafios enfrentados por esses notáveis discípulos. Que a luz divina continue a nos guiar até lá. Agradeço por assistir. Se curtiu, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative as notificações para mais conteúdos como este. Que as bênçãos de Deus estejam com todos. Até a próxima!